Então, nós vamos começar aqui com o Dr. Kleber Perotti, do IDEFLOR, tá? O tema da mesa redonda versa sobre o uso do da cafeicultura em sistemas agroflorestais para a recomposição da reserva legal. Tá? Eu vou apresentar aos senhores um pouco da iniciativa do governo do Estado, através do IDEFLOR, dentro do contexto dos sistemas agroflorestais. Bom, apenas para informar aos presentes que o IDEFLOR ele foi instituído por lei estadual em janeiro de 2015. Tá? Ele é o Instituto de Desenvolvimento Florestal, mas a partir de 2015 transformou-se em IDEFLOR Bio. Aí passou a se chamar Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade. Aumentou a responsabilidade. Né? Com a finalidade, uma autarquia, né? Com a finalidade de exercer a gestão das florestas públicas para a produção sustentável e da biodiversidade e ainda a gestão da política estadual para a produção e desenvolvimento da cadeia florestal, a execução das políticas de preservação, conservação e uso sustentável da biodiversidade, da fauna e da flora. Se da flora já é muita coisa, imagina quando incorporou da fauna. Então, da flora. Bom, das diretorias finalistas que o Fórum tem, eu faço parte da Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal, DDF. As nossas ações estratégicas visam promover a recuperação de áreas alteradas, contribuindo para a redução do passivo ambiental, segurança alimentar e agregação de renda através da inserção de que público nós elegemos o agricultor familiar como público prioritário para a gente trabalhar. Tá? Então, do agricultor familiar na economia florestal de base sustentável. E aí vocês percebam que tem um grande diferencial da nossa atividade, que é a iniciativa de trazer o agricultor familiar para essa economia de base florestal. Tá? Com que instrumento? Como cortado aí no instrumento, a própria imagem diz os sistemas agroflorestais. E aqui eu elegi algumas estratégias institucionais que nós elegemos para trabalhar esse público. Uma das primeiras estratégias foi a gente fazer a capacitação do nosso corpo funcional. Uma vez que nós elegemos trabalhar com sistemas agroflorestais, nós já precisávamos nivelar, né, a nossa linguagem. Para o nosso corpo funcional, do IDEFLOR, para as nossas instituições parceiras, principalmente que atuam na ponta, ali no caso do Estado, se chama Emater Pará, né? E também para os técnicos das prefeituras. E nós tivemos a iniciativa de formar uma turma de mais de 40 profissionais. Nós desenvolvemos uma metodologia de uma capacitação de 160 horas, dividida em 4 módulos de 40 horas, porque a gente entende que o curso de 40 horas não forma multiplicador, por experiências anteriores. E ao final dessa capacitação, nós ainda saímos com o sentimento de mais um quinto módulo, que é ecofisiologia aplicada em sistemas florestais. A gente deve até o final do ano realizar esse novo quinto módulo. Também, após o primeiro momento de capacitação do corpo funcional do IDEFLOR do Prefeitura de Emater, a gente partiu para fazer também a formação do nosso principal público-alvo. Aqui algumas ilustrações desse público, seja ele da diferente categoria da agricultura familiar. Seja agricultura familiar, seja extrativista, e também seja a liga assentada da reforma agrária, ou não, também ocupante do norte do MST. A gente também trabalha. Essa última turma aqui embaixo, ela é de assentado do MST. O Instituto ele faz fomento, né? E para a gente trabalhar sistemas agroflorestais,
eu preciso ter umas ferramentas extremamente relevantes. Eu não consigo ter SAFs se eu não tiver muda, e muda de qualidade. E a gente desenvolveu uma tecnologia, tá, de construção de viveiros para a produção de mudas. Nossos viveiros são em tubo galvanizados, com sondite e sistema de irrigação. Tá? Observe que aqui no meu lado a gente tem uma situação um pouco diferente, porque nós introduzimos na agricultura familiar. A tecnologia de produção de muda em tubete não é nova, mas na agricultura familiar é recente. E a gente foi quebrando esse paradigma de resistência à muda em tubete. E hoje, na região da Transamazônica, os agricultores não querem mais saber de traçar terra, perder tempo, encher saco, a partir de quando conhecer a produção do cacau em tubete. Só para ilustrar, eu listei 2 espécies em 2017. O Ideflor contribuiu com a cultura do cacau na região da Transamazônica no ano de 2017 com 513.722 mudas. E açaí, 507 mil. Então foram mais de 1 milhão de mudas somente durante anos. Tá? Em 2018, é um dado parcial. Já estamos com a produção de mais de 190 mil de cacau e já alcançando aí mais de 256 mil de açaí. Tá? Só que a gente vai perguntar por que cacau e açaí estão entrando na mão e dá certo. Depois a gente vai começar a fazer. Tá? Já virou casamento. Casamento, né? Que dura para sempre essa cor, né? Com a sombra necessária. Então, mas, já que eu estou falando que a gente está introduzindo uma tecnologia nova, que nesse momento não estava ainda ao alcance dos agricultores, eu precisava capacitá-los. E aqui é só para ilustrar, tá, um pouco das oficinas do preparo de substrato e produção de mudas em tubete que a nossa unidade regional de Altamira realiza para os agricultores. Aí em cima já é uma semente de cacau germinando, e aqui embaixo já há uma muda de açaí bem desenvolvida. Tá? Para mostrar isso em cada mesa. Além disso tudo, nós temos ainda outras estratégias. Nós trabalhamos com recuperação de áreas alteradas. Né? E aí, a gente oportuniza agricultores a participarem da mecanização dessas áreas. O Ideflor, dentro dessa possibilidade, auxilia os agricultores a recuperar 1 hectare por proprietário. Limita essa mecanização. Mas a gente traz agricultores para que eles percebam como é que tem que ser feita essa mecanização. Revirar terra é uma coisa, mecanizar de forma correta é outra. Tá? Por isso que a gente oportuniza através do editor. E aqui o exemplo de uma máquina operando, né? É um dos exemplos de mecanização já finalizada. Aqui já é um exemplo de plantio de cacau em sistema agroflorestal na região da Transamazônica. Tá? Então, todo um passo a passo da nossa atividade. O Kleber Perotti do Estado do Ideflor a partir de 2011, eu cheguei em 2011 no Ideflor. Mas a atividade por SAFs do Ideflor da Transamazônica remonta a mais de 10 anos. Tá? Todo um aprendizado aí, registros a partir das pesquisas dos colegas da CEPLAC. Tá? Não se encontra clone de cacau em qualquer escura. Quem detém domínio expertise, os melhores clones que aqui estão instalados no Pará, distribuídos aos agricultores, que são CEPLAC. Depois, meus colegas que vão ter o CEPLAC vão falar melhor. Tá? Mas aqui é exemplo de um caminhão de Ideflor saindo da área da CEPLAC, né? Com sacos de frutos de cacau, para poder chegar até os nossos viveiros para ser colhidos de vida. São sementes híbridas, né? Material, né? De vários coisas. Tá? E aqui, mais recentemente, eu estou ilustrando a importância da pesquisa. Eu acho que no ano de 2016, a Embrapa, que vocês estão aqui representaram, lançou uma nova variedade de banana, mais adequada à realidade da nossa região, com resistência às principais doenças,
Estou falando da cultivar DRS Pacoa, do Grupo das Pratas. Né? Como a banana ela é o principal e importante instrumento na construção do arranjo de SAF para sobrevivência temporário, a gente precisava dessas mudas de qualidade, para que esse agricultor não tivesse apenas o instrumento de sombreamento, mas também de renda, para amortizar custo na fase de implantação. E a gente foi buscar a parceria com a empresa que fornece o material de banana para a Embrapa, fizemos a aquisição de 300 mil mudas. Não é muita coisa, porque essa quantidade atende essencialmente às demandas do Instituto, dos projetos que a gente assiste. Então, ela chega nessas caixas lá em cima do isopor, ali tem mais ou menos umas 20 mil mudas, né? Do isopor a gente tira, seleciona, vai para o tubete, e dos tubetes já sai desse tamanho aqui que está na mão da nossa colega, e a gente repassa para os vinhos. E lá eles vão completar o ciclo final até e compor os arranjos de sais. E ainda, falando da importância da interface da pesquisa, aqui é o nosso grupo de técnicos do DEFLOR e demais parceiros, visitando as áreas de produtores de cacau, nesse caso aqui não é cacau, é um parente próximo do Cupuaçu, né? Mas aqui é o pesquisador mostrando uma técnica de substituição de copa, tá? E o próprio Dr. Rafael já afirmou que também pode ser feita muito bem para o cacau. É um cacau altamente atacado pela vassoura de bruxa, e se imagina que já seja enfadado à morte, pode ser recuperado assim como esse nosso dedo foi feito. Aqui um exemplo só de uma copa antiga, né, de um material novo, recuperando uma copa antiga e altamente vigoroso e produtivo e livre de doença. Aqui um outro arranjo de casamento, como ele falou, né, açaí, cacau. Bom, também destacando a importância da parceria com a pesquisa, tá? Aqui é um trabalho da Embrapa, tá? Que ilustra o que tem de pesquisa hoje já validada, tá? Não só essa espécie, mas outras já, tá? Para utilização a pleno sol, enriquecimento de capturas de mata e sistemas agroflorestais. Nossos olhos, em questão, se olham para as espécies que podem ficar em arranjo de safra. Algumas das espécies que estão aqui listadas tranquilamente já são utilizadas nos arranjos de safra com cacau e cacau. E também aqui no Nordeste Paraense. Tá? Mas o DEFLOR não tem a missão de fazer pesquisa. Mas a gente entende que existe muita espécie nativa de potencial silvicultural que ainda passou batida pela pesquisa. Aqui um exemplo de uma espécie que está trabalhando junto com a Embrapa, ela se chama-se colubrina granulosa, tá? E tem um potencial fantástico para recomposição de alteradas e também uso em arranjo de safra de cacau, porque tem caule retílido e pouca cola. Crescimento rápido. Né? E aí, trazendo um pouco mais da nossa realidade, nós, como Estado, toda e qualquer ação que nós vamos desenvolver, a gente tem que estar alinhado com o Código Florestal. E também a legislação estadual vigente. Dentro do que já existe posto no Código Florestal, na Lei Estadual de Floresta Pública, o IDEFLOR instituiu, através de uma normativa 01 de 2008 agora, o projeto ProSafra. O ProSafra já existia institucionalmente, mas a gente resolveu instituir através de normativa, tá? Que é o projeto de implantação florestal através desses sistemas agroflorestais, ProSafra, de competência do IDEFLOR para implantação em pequenas propriedades rurais ou postos rurais familiares para fins de produção, regularização ambiental e a própria requisito de procedimentos para adesão de interessados ao projeto. Todo o passo a passo dessa IN e requisitos está lá no site do IDEFLOR. Quem quiser ver os detalhes pode estar aqui. Bom, e aqui eu vou entrar rapidinho, né, no tema da nossa mesa, do nosso debate, que é uma discussão que tem sido feita no governo do Estado,
também alçada pela cadeia produtiva do cacau, quando eu falo produtivo, incorpora todo o segmento, indústria, né? Da necessidade de nós termos, além do que já existe, mais uma segurança jurídica para todo aquele empreendedor que queira fazer recomposição na reserva legal, entendeu? Com cacau e sapos, não vai ter nenhum problema lá na frente. É lógico que a INDUS pode, mas como qualquer outro instrumento, tem as suas condicionantes. Isso é a coisa natural possível. Tá? Mas a intenção do Estado é instituir uma normativa conjunta, sem maneira frontal, tá? Para estabelecer normas e procedimentos não para sermos individual, objetivando que a recomposição da reserva legal por proprietários e conselhos rurais mediante o plantio de cacau em sapos e notas produtoras. Coloquei apenas 3 artigos aqui só para a gente pegar um pouco de gosto para a discussão. Artigo 1º. Esta normativa define critérios e procedimentos para a recomposição de reserva legal mediante o plantio de cacau em sistemas agroflorestais. Capítulo 2 trata dos procedimentos para a recomposição da reserva legal mediante o plantio de cacau e sapos. Artigo 3º. Os procedimentos de recomposição que trata o artigo 1º podem ser realizados mediante o atendimento das condições previstas nessa IN. Então, essa IN vai prever várias condições para que esse agricultor possa fazer essa recomposição. O artigo 4 diz o seguinte: a utilização do solo florestal visando a recomposição da reserva legal do Estado do Pará reger-se-ão pelo dispositivo da Lei Federal 12.651, que é o Código Florestal, tá? No seu artigo 66 do CID, tá? Artigo 54, parágrafo B, como tá? E também o decreto estadual de adesão ao PRA e suas INs respectivas. Tá? Já para finalizar, só para ilustrar aqui um pouco do esforço do DEFLOP, tá? Para viabilizar as explorações que hoje estão em curso. Projeto, qual é a nossa fonte de recursos? É o DEFLOP. Projeto de sistema florestais da cultura familiar, fazendo gestão direta, recurso alocado R$ 1.320.000. Tudo isso é porque o que mais pesa aí são os 100 itens que compõem os nossos viveiros em tudo globalizado. Aí tu considera tudo globalizado, todos os itens de rosqueamento, sombrite, sistema de irrigação e insumos necessários à produção de luz. Tá? Apoio à pesquisa silvicultural com espécies nativas. Convênio com a Embrapa, R$ 200.000 já está em curso esse convênio. Tá? Manutenção do campo de produção de sementes. Nós temos um convênio com a Embrapa, no qual nós repassamos anualmente o valor de R$ 55.000 para receber que sementes? Açaí, cupuaçu e pupunha. Porque se eu quero produzir muda, eu tenho que ter muda de qualidade, eu tenho que ter a melhor semente. E quem tem a melhor semente, já semente melhorada, é a Embrapa. No caso das 3 sementes que eu falei. Se eu quero cacau, aqui o Raul de Golão. Revitalização do laboratório de análise de solos da UTB em Bragança, recurso alocado para até R$ 40.000. O Estado do Pará não tem nenhum laboratório, a não ser os laboratórios das instituições de ensino e pesquisa, mas ligado à extensão rural e vem atender a necessidade da agricultura familiar. Caso a Emater consiga executar esse pequeno valor, logo nós temos um laboratório com condição de atender pelo menos aí 3.000 análises. É muito pouco, mas já é o começo. Tá? E aqui embaixo a gente tem 2 projetinhos que não conversam diretamente com a atividade em questão, mas é de apoio aos produtos da sociobiodiversidade. Em que região? Aqui no Marajó, onde o Estado reconhece que tem uma dívida muito grande em função das ausências do Estado e também por conta do SPDH do Brasil. Isso aqui é uma ilustração bem conhecida, né? Que é a intenção de toda instituição de alcançar os resultados, né? Que toda a família tem uma propriedade produtiva, rentável e sustentável. Aqui é um sonho, né? Mas a gente tem essa realidade também, tá? Isso ainda é a realidade de muitos agricultores. Mas aqui um exemplo que eu trouxe de um agricultor que há alguns anos atrás saiu do monocultivo
a cultura anual da mandioca, não é que eu seja a cultura da mandioca que é contra, eu acho extremamente relevante, mas só ela não dá para transformar, tá, a região do agricultor. E a partir desse final do florestal, ele saiu daqui, tá, e já está numa situação assim. Talvez para muitos seja muito simples, mas para esse agricultor a gente resgata a dignidade, resgata a autoestima. Então, desde que esse cara passou para ele, a gente começa a cumprir o nosso papel. Tá? É isso aí, gente. Obrigado. Sobre a proposta de usar o cacau como uma estratégia de restauração ambiental ou florestal aqui no Pará. Bom, me apresentando, sou Rodrigo Freire, eu trabalho nessa ONG ambientalista que chama, a sigla é TNC, em inglês significa Conservação da Natureza, The Nature Conservancy, que está aqui no Brasil há mais de 30 anos, na Amazônia, aqui no Pará, há aproximadamente 20 anos, e o nosso foco em outros países, em mais ou menos 70 países do mundo todo, nosso foco é justamente ajudar a conservar a natureza, os recursos naturais, com qualidade de vida das pessoas, combinação de desenvolvimento, qualidade de vida e conservação dos ecossistemas. Bom, a minha fala é justamente compartilhar um pouco da nossa experiência. Desde 2013, eu estou na frente de pessoas, ficou melhor ali, então eu não consigo mudar. Eu vou ter que ficar aqui mesmo, pessoal, tá? Eu vou ficar um pouquinho aqui na esquiva para vocês poderem ver. Bom, eu vou compartilhar um pouco a história do que a gente está fazendo. A TNC faz no sul e sudeste do Pará, São Félix de Itu, Tucumã, um pouco em Uberlândia, desde 2013, com essa gíria de cacau em sistemas agroflorestais, restaurando áreas degradadas e passivos ambientais frente ao código. Bom, o slide não está tão claro, mas eu vou explicando. Não vou me detalhar muito, mas acho que o ponto é o seguinte. Pará hoje é o maior produtor de cacau do Brasil. Estamos crescendo progressivamente. E o cacau é uma espécie nativa da floresta amazônica. Então, é uma situação muito específica, uma grande vantagem para a gente que está aqui no Pará, ter um produto com um valor tão agregado de uma espécie florestal da nossa Amazônia. Então, como que a gente, através desse produto, dessa árvore cacaueiro que veio da floresta, a gente consegue gerar um valor de reflorestamento para as áreas degradadas ou até de passivos ambientais frente ao Código Florestal que o Perotti estava explicando. Bom, a gente tem trabalhado muito nessa região aqui, do sul e sudeste do Pará, São Félix de Itu, região, que é uma área que está ali nessa borda em vermelho, que é conhecida como arco de desmatamento. Não só no Pará, mas na Amazônia toda, é a região que sofre mais pressão de desmatamento aqui na nossa floresta amazônica brasileira, principalmente por causa da expansão da pecuária de corte, uma pecuária que, no geral, é de baixa tecnologia, uma rentabilidade bastante limitada por hectare, que gera muito desmatamento, porque vocês conhecem que está no campo e o território de solidariedade, novo repartimento, também implementado lá no São Félix também, é muita pecuária, derruba a floresta, põe o pasto, vende aquela madeira aqui de lei com valor mais agregado, o pasto ocupa, gado, e consequentemente vai se caminhando para cima da floresta, porque em pouco tempo esse grau esse pasto está degradado. Então, a TNC justamente entendeu que essas localidades, na frente do arco de desmatamento, precisavam de soluções estruturantes. E a gente começou a trabalhar lá desde 2009, logo depois que teve a lista do desmatamento do MMA, Ministério do Meio Ambiente, falando de quais eram os 36 municípios que tinham mais desmatamento na Amazônia, que queriam ser embargados, que precisavam de ações estruturantes para sair dessa situação. A gente foi convidado para ir para esse território, também pelo Ministério do Meio Ambiente, lá precisamos desenvolver atividades que passam por pecuária sustentável, com médios e grandes pecuaristas, intensificando o pasto, garantindo a adequação ambiental, respeito ao código, e com a agricultura indígenas, fortalecimento dos territórios indígenas no território, com as lideranças locais, Paracanã, Paracanã e Xicrim, e com a agricultura familiar,
trabalhando justamente uma lógica econômica através do cacau em sistemas agroflorestais, substituindo aquelas áreas de pasto, que são muitas, geralmente de pouca produtividade, por agrofloresta com cacau. E no território lá, a agricultura familiar é responsável por aproximadamente 35% do desmatamento. Então, uma boa parte do problema de desmatamento está também com a agricultura familiar. Então, como que a gente cria a solução para isso? Aí, pegando um pouco aqui do ponto do Perotti, a gente acredita que sistemas agroflorestais são uma grande solução para o campo, né? Para a questão ambiental, questão produtiva, econômica e do bem-estar do agricultor. E ali está até um gráfico mostrando como que um sistema agroflorestal, uma agrofloresta, pode transformar uma área de pasto por produtiva degradada, tem baixa umidade, baixa afetividade, biomassa, diversidade, um sistema produtivo com várias espécies, com uma alta rentabilidade, um manejo que exige mais mão de obra também, e também uma abordagem mais integrada das diferentes culturas e da floresta existente. O cacau é ímpar para isso, é uma espécie, como eu disse, uma árvore que nasceu da floresta amazônica, ela gosta de sombra até um certo ponto, ela está acostumada a conviver com outras espécies nativas da Amazônia, então ela talvez um dos melhores exemplos de sistemas agroflorestais do mundo. E por que não usar o cacau para promover o reflorestamento dessas áreas degradáveis e com problemas ambientais, da agricultura familiar. Aí, um pouco do histórico, e aí eu vou tentar não pegar meus 18 minutos, um pouquinho menos para fazer algumas perguntas, deixar umas perguntas no ar para depois a gente voltar para o momento da discussão. Mas então, como fazer esse processo da transformação? Então, a gente pega a área como semelhantes a essas, pasto já degradado, uma forrageira de baixa qualidade, muitas vezes na área de juquira, quase uma capoeira, mas ainda até o nível de juquira, não de capoeira. E a gente, pela lógica do agricultor que busca se envolver num projeto como o nosso do Cacau Floresta, primeiro ponto, tem alguns requisitos para a gente trabalhar junto lá no território. Ser da agricultura familiar, ter área de pasto não produtivos ou pouco produtivos que queiram plantar cacau em sistemas agroflorestais e ter efetivamente disposição para meter a mão na massa e também se comprometer financeiramente com parte dos custos. O projeto entra com uma parte dos custos, cobra uma parte e o outro. Então, um pouco da sequência aqui em fotos da transição, daí eu vou deixar as perguntas no final, para a discussão da minha pergunta. Passos são, justamente, precisa ter um diagnóstico ambiental da propriedade rural, então o cadastro ambiental rural é chave para isso. O diagnóstico do solo daquela área que quer ser transformada. Então aqui algumas fotos de campo, os nossos técnicos, a gente tem uma equipe técnica em campo também, 2 técnicos que ficam lá, nós, uma estrutura de organização, temos agricultores do projeto aqui também com a gente, que estão fazendo isso na prática, então até algumas das fotos podem ter alguns que estão aqui. Então, analisa o solo, identifica a área, se discute quais são os arranjos agroflorestais com o cacau são mais interessantes, mais biodiversos, com as espécies nativas, se define as espécies de interesse. Outro ponto importante, pessoal, quando a gente está falando de recuperar uma área degradada ou improdutiva, a gente tem que olhar para o solo. O solo, de forma geral, está compactado, está lixiviado, com alto teor de acidez, alumínio, macro e micronutrientes com defasagem. Então, a primeira coisa que tem que olhar para o solo. Como está esse solo? O que a gente vai fazer nele? Vai entrar com uma gradagem? Vai ser plantio direto, polvilhamento, calcário, adubo? Como que a gente entra com espécie de adubação verde? Então, feijão guandu, feijão de coco, além da própria bananeira que dá no cacau. Então, qual é o planejamento que a gente tem que fazer para transformar aquela área num sistema produtivo diverso e solo melhorado? Na sequência, eu vou falar rápido, mas quem quiser eu deixo a apresentação com vocês, tá? Aqui é só para ter uma ideia do povo, depois a gente volta aqui em detalhe, de acordo com a pergunta de vocês. Na sequência, a partir do momento que sabe o que vai fazer na área, quais são as principais técnicas, quais são as espécies a serem utilizadas, definidas pelo agricultor, porque no fim das contas, quem vai plantar, quem vai manejar o agricultor, então ele tem interesse por fins econômicos, alimentação, bem-estar social.
Então, definiu as espécies, aí a gente tem que fechar o calendário agrícola, né? Em outras palavras, o ano de preparo, qual é o mês que vai ser feito a gradagem ou o planeamento, né? Então, preparo, geralmente lá no nosso território, antes das primeiras chuvas, então entre agosto e setembro, aqui agosto e setembro, ano zero, para o preparo. Depois, quando vai ser o plantio, geralmente o pessoal gosta de plantar milho, mandioca nas entrelinhas de banana com cacau. Então, qual é a época de plantio do milho, da mandioca, milho, que é o P, né? Aqui o milho é amarelo, o P é plantio e colheita, dele verde, ou colheita normal, milho na safrinha, na safra ou safrinha. Mandioca e a colheita, banana, que é tradicional e é uma que dá a sombra do cacau, a mãe da floresta, a banana. E o cacau geralmente entra ali na questão de janeiro e fevereiro, já quando as chuvas já estão bem avançadas. E após 3 anos já tem as primeiras colheitas. Então, de outras formas, tem que ter um planejamento não só da área, como manejar o solo, quais são as espécies, o calendário agrícola, e aí pôr isso para descer para o chão, dentro do espaçamento também adequado para cada uma dessas espécies. Então, dependendo do tamanho da copa, né, e aí a gente aqui precisa fazer esse reconhecimento, nossa equipe aprendeu muito, continua aprendendo muito com a CEPLAC aqui, na pessoa do Raul, né, todo treinado, boa parte desse conhecimento a gente veio da CEPLAC, construindo uma forte parceria. Naturalmente, a gente tem buscado enriquecer mais ainda a biodiversa, como também outros conhecimentos, né, a identificação da flora local, a tecnologia de coleta de sementes, beneficiamento de sementes florestais, para daí fazer essa transição que eu vou estar falando aqui agora. Aqui em cima é uma área que era de pasto, que foi gradeada, recebeu a semente, não é tudo na mesma propriedade, mas a sequência lógica é a mesma, no espaço. Então aqui, até uma agricultura que está aqui no evento, acho que está na sala, que é a dona Irene, da unidade demonstrativa lá de São Francisco, recebendo mecanização, depois de forma geral entra o calcareamento, o plantio, a produção de mudas florestais no meio rústico da propriedade. E aqui a gente vê uma transição, né, daquele pasto sendo ocupado por outras espécies, banana, cacau, mongo brasileiro, palmo africano, ipê, jatobá, açaí, taperebá, uma série de outras. E aqui as primeiras colheitas já, desde o primeiro ano, né, milho já vem 6 meses, já está colhendo milho, uns 4, 6 meses. A mandioca, não está aqui, mas é uma foto no direito, é uma colheita da mandioca. A banana a partir de 8 meses e o cacau a partir de 3 anos e pouquinho. Então, essa transição se ocorre desde o primeiro ano, a partir do momento que o cacau está entrando no terceiro e quarto ano, a rentabilidade bastante interessante. Então, para quem é agricultor aqui, estou vendo que tem bastante agricultor, a gente sabe que é o seguinte, não adianta ter um sistema limpo, super biodiverso, que ambientalmente responde se não dá um retorno a curto prazo. O agricultor não vai se envolver, o negócio dele é o dia a dia, precisa se alimentar a família, ter recursos no final do mês para pagar as contas. Então, um sistema agroflorestal bem desenhado tem que ter rentabilidade desde o começo, a curto prazo. E ao longo do tempo ter diferentes vendas com diferentes espécies produtivas. Né? Então, o milho, a mandioca, a banana dão resposta logo a partir do quarto mês de implantado. Então, isso é um ponto-chave na transformação de uma agrofloresta. Depois, do terceiro e quarto ano, com cacau, as florestais, frutíferas, é um negócio agora. Olha só. Aqui das parcerias, ninguém faz nada sozinho, né? Parcerias atuais, como eu disse, o CEPLAC, aqui o Governo do Estado, o SEDAP, Embrapa, forte parceiro, também até Cargill, uma empresa que está com a gente bem recentemente, a IPC a gente está discutindo um trabalho conjunto, eu espero que quem sabe ali a gente discute também com o pessoal da Local Foundation. O resultado hoje, temos 130 famílias, 2 municípios, já transformamos 500 hectares de pasto em agrofloresta com cacau, né? E fazemos o diagnóstico ambiental em cima do cadastro ambiental rural. E lançamos, menos de um mês atrás, 3 semanas atrás, um aplicativo para quem gosta de tecnologia, técnico agrícola, até agricultor que já usa celular ali no campo, tem acesso. A gente lançou um aplicativo com a Embrapa e outra instituição referência em sistemas agroflorestais, que é
um aplicativo para manejo de sistemas agroflorestais, tanto no website quanto no smartphone aqui para Android, né? Quem quiser testar. Aqui, esse aplicativo ele serve para quê? Para quem quiser fazer uma análise ambiental, socioeconômica e financeira do seu sistema produtivo, esse aplicativo pode ajudar bastante. Então, aqui eu pego só a parte financeira desse aplicativo e analisamos uma propriedade de referência nossa lá no território. E, por exemplo, a gente pode gerar um indicador econômico de viabilidade do sistema. Quer dizer, quem sabe que cacau transformou um pasto numa agrofloresta, tem viabilidade financeira, ele vai para frente, qual é o custo de mão de obra, qual é o custo de insumos, qual é a rentabilidade na ano, seja da mandioca, do cacau, do açaí, tudo para derivar. Então, o resumo da obra é: vale a pena, é um negocião, né? Claro que dá muito esforço, quem trabalha no campo nada vem de graça, né? Então fazer essa transição é custosa. Muitas vezes tem o problema do clima que chega e quebra aquela produção, a bananeira que tem que ser replantada, o cacau que muitas vezes tem que replantar por causa da seca, mas no geral tem um retorno financeiro, de outras palavras. Em 4 a 5 anos, todo aquele investimento que foi feito se pagou. Considerando todo o tempo do agricultor trabalhando naquela hora, se considerar a mão de obra dele como diário. 4 anos se pagou tudo, daí para frente é só lucro. Dado, manejo, bem feito. E os benefícios é o seguinte: em 10 anos, se o produtor investiu, sei lá, 10 mil reais, ele vai receber de volta 16 mil. Um retorno de 60% acima do que ele investiu. Recurso e tempo. Em 20 anos, ele vai receber 20 mil daqueles mesmos 10 que ele tem que colocar. Então, são alguns indicadores ambientais que ajudam a gente a manejar a agrofloresta. Mas como ponto, aí eu vou voltar já direcionando para a minha pergunta. Como ponto aqui, não é só falar da agrofloresta, sim, como sistemas agroflorestais ajudam na recomposição de áreas degradadas, né, ou de passivos ambientais. O ponto é só o SAP, é só a agrofloresta que vai responder à restauração no Brasil? A gente sabe que, na verdade, o sistema agroflorestal ele pode ser a grande porta de entrada para um agricultor, principalmente agricultor familiar, para ele começar a se regularizar ambientalmente frente ao Código Florestal. Né? Principalmente a agricultura familiar, se chegar para o agricultor e falar, o órgão ambiental vai lá, vai fazer uma fiscalização, viu que ele tem menos área de mata em torno da nascente dele, ou do igarapé dele, da reserva APP. Vai ter que restaurar 15 hectares. Mas como vai restaurar 15 hectares? Com qual dinheiro? Com mão de obra? De onde vem isso? Então, essa obrigação ambiental acaba se tornando um peso para o agricultor. Então, mesmo que seja uma obrigação, ele vai ver de uma forma muito desconfiada e afastada, né, com reatividade, naturalmente. Se compra, ele dificilmente tem um recurso para manter a sua produção que está fazendo. Então, como que a gente dá espaço? Aí entra a agrofloresta. Sistemas agroflorestais são uma grande oportunidade. Mas ela em si não faz tudo o sistema agroflorestal. Por exemplo, nesse mesmo caso, se tem 20 hectares para ser restaurada a propriedade e só tem, digamos, um pai e 2 filhos trabalhando na roça, no máximo 15 hectares de safra vai ser manejado para essas 3 pessoas. Então vai ter 5 ali que vai ter que dar jeito de outra coisa. Tá? Quando é 2 pessoas, uma pessoa, vai ficar no máximo de 5 a 10 hectares que podem ser plantados e bem manejados. De forma geral, um agricultor pode dar conta, em média, de até 5 hectares. Mais que isso, aquela área de safra dele não vai ser bem manejada, vai ter problema, vai cair produtividade, vai atrair pragas, não vale a pena. Então, mão de obra é um aspecto crucial do sistema agroflorestal. Não adianta implantar mais do que você dá conta, porque daqui vai virar um problema para você. Então, o SAF é a porta de entrada, ou pode ser a porta de entrada, para a restauração da agricultura familiar, mas ela não dá conta de tudo. E aí tem uma série de outras formas de restaurar áreas degradadas, tecnologias, como, por exemplo, isolamento de área e deixa a floresta voltar sozinha. Se tem bastante mata, se tem pássaro naquela área, soltando semente, tem morcego, tem capivara, tem anta que passa por ali, aquela mata pode voltar sozinha, basta isolar, você não precisa estar plantando. Então, isso que seria o plantio direto. Agora, se tem uma área que já tem um pouco de árvore, só que está pobre em termos de diversidade, aí você faz um enriquecimento florestal. Então, o SAF é uma grande oportunidade, mas ele não responde tudo. Aí vai de situação a situação. E aí, já para fechar minha fala,
Eu acho que os pontos que eu vou querer deixar aqui para a mesa redonda daqui a pouco bom, se, ainda mais pela Secretaria de Meio Ambiente, né, que vai contar um pouco aí a questão de como vai ser a regulamentação dos conceitos. Se o sistema agroflorestal com cacau vai ser uma grande oportunidade para o Pará avançar na agenda de adequação ambiental, né, no Código Florestal, quais vão ser os critérios de indicadores, protocolos ou princípios a serem atingidos por aquela agrofloresta? Então, por exemplo, um SAF, cacau. Vamos dizer que o agricultor ponha cacau, banana, mogno africano e taperebá. Queria ouvir um pouco a opinião dos agricultores. Vocês acham que isso é uma restauração ambiental também? Na opinião de vocês, pode ser? Ou vocês acham que não? Realmente, 4 espécies é pouco. Tá? Na questão de biodiversidade, trazer a flora, a fauna, é pouco. Agora, se não for manejado e abafar o cacaueiro, aí não vai dar resposta econômica. Então, em outras palavras, não basta só falar de quantidade de espécies e pela diversidade, sem falar de manejo. Tá? Então, um ponto aqui que eu quero depois mostrar é como que a gente estabelece uma estratégia de ter indicador claro ambiental, ecológico, social e econômico para dizer que aquela agrofloresta dá a resposta ecológica para a restauração, mas ao mesmo tempo dá o dinheiro do agricultor no final do dia. Existem protocolos e indicadores feitos para a Mata Atlântica, que já está trabalhando na restauração florestal há pouco tempo. Depois aqui, quais vão ser os indicadores que vão validar uma restauração aqui para a Amazônia com o SAF cacau. Aqui só algumas fotos das diferentes técnicas de restauração, tá? Além do SAF, enriquecimento, adensamento florestal, semeadura direta, isso é uma área muito degradada, faz o plantio direto, então precisa ter muita semente. Outro gargalo dentro da cadeia da agrofloresta, eu fecho aqui, além da mão de obra que eu falei, do técnico que não tem campo como deveria, do crédito que não chega, se não tiver semente, viveiro florestal no campo, não dá para plantar espécie, não dá para ter uma floresta. Então esse é um gargalo chave, que a gente possa discutir daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Daqui a pouquinho para a gente debater. Como a SEMA e o Estado do Pará já tinham implementado a questão do carro, então a gente teve um grande avanço no cadastro ambiental rural dos imóveis situados no Estado do Pará. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, quando a gente realizou a migração para um novo sistema, que foi implementado, foi customizado através do entendimento que o novo Código Florestal trouxe, a gente tinha na base 100 mil cadastros, ou seja, 100 mil imóveis que estavam na base de dados da SEMA. E aí a gente teve que fazer toda essa adequação também no sistema para que a gente pudesse fazer essa mudança. E aí, por exemplo, hoje, em 2018, a gente já alcançou 200 mil cadastros ambientais rurais no estado todo, ou seja, 200 mil imóveis já cadastrados na nossa base. Só que a gente tem um desafio enorme, porque essa informação precisa ser validada, ou seja, precisa ser dimensionado quanto de passivo ambiental a gente possui dentro do Estado e em cada imóvel rural. Ou seja, é um desafio enorme, 200 mil cadastros para serem validados, principalmente com as novas regras postas pelo Código Florestal. Então, a gente tem trabalhado algumas estratégias dentro do Estado para que a gente possa avançar principalmente nisso, porque se a gente não avançar na questão da análise do carro, até para dimensionar o passivo, tanto na reserva legal, como o Rodrigo colocou aqui, os procedimentos e metodologia, e também na APP, a gente precisa ter isso validado, essa informação validada. Então, hoje a gente tem algumas estratégias, a principal é através das ferramentas de geotecnologia, imagens de satélite que a gente adquiriu, classificação de uso de cobertura do solo também, que são
ferramentas que podem nos auxiliar nisso. Né? E além disso, a gente tem feito uma descentralização dessa análise, tanto a nível dos entes federativos, né, que são, no caso aqui, o Estado e os municípios. A gente estabeleceu uma diretriz, uma regulamentação de repasse dessa análise para os municípios, né, para que os municípios já tenham um órgão ambiental com uma certa capacidade instalada, poder fazer também a validação dessas informações, desses cadastros que se encontram na base das SEMAS hoje. Então, essa é uma diretriz. A outra é através da sistematização de todo esse processo. Tanto que a gente tem colocado aí à disposição tanto do proprietário como dos responsáveis técnicos por essas informações, algumas plataformas que facilitam essa validação também. E a outra seria também a questão de recursos que a gente tem conseguido captar através do governo do Estado e do Fundo Amazônia, para que a gente possa ter uma empresa contratada para que possa também fazer essa validação numa escala bem maior dentro do Estado. Então, esse mais ou menos aqui é o panorama que hoje a gente tem encontrado com relação à validação desses passivos nos imóveis rurais. E, paralelamente a isso, a gente tem implementado os mecanismos para que aqueles cadastros estejam sendo analisados e validados possam também fazer adesão ao programa de regularização ambiental, né, que é o PRA, né, Brasília, que foi trazida, né, por um programa que foi estabelecido pelo novo Código Florestal. Então a gente também tem implementado algumas ações nesse sentido, tanto a nível de insumos, né, as imagens, a classificação, como também de sistemas e também de apoio aos municípios, no sentido de poder facilitar essa adesão. No caso, que está presente aqui, né, o nosso parceiro também é a GZ, tem um projeto que também está sendo feito em relação à questão do cadastro ambiental rural, né, a elaboração, mas também tem esse viés de poder trazer esses imóveis para dentro do programa e aí resolver esses passivos ambientais. Então, assim, hoje a gente, dentro do programa de regularização ambiental, a gente já tem uma regulamentação a nível de decreto, né, que foi estabelecido em 2015, o decreto 1379, estabelece como seria implementado o programa de regularização ambiental. E também a gente tem facilitado essa compreensão, como o Rodrigo colocou, justamente tentando acompanhar as iniciativas, né, que estão sendo implementadas tanto pelos órgãos parceiros, né, que têm programas e projetos de implementação de recuperação de áreas. Né. A nível do Estado, hoje a gente tem o IDEFLOP, que é um programa do ProSAP, vou falar melhor depois, o Perotti, a gente já falou, né? Então, assim, a gente tem tentado fazer essas parcerias. Como a PNC também, a gente tem acompanhado algumas iniciativas que têm sido implementadas, inclusive lá em São Félix. E aí, tudo isso, essas iniciativas, não só pelo Estado, mas também pelas organizações não governamentais, a gente está tentando captar isso dentro do sistema hoje, né, que a gente foi denominado PRA Offline. Só peço um pouquinho de compreensão de vocês, porque não trouxe, né, uma apresentação mais retida do sistema, pelo tempo que eu fui informado agora há pouco, né, com o secretário, eu imagino, mas urgente a gente não estava preparado para me apresentar com relação
ter algum slide, alguma coisa assim. Mas a gente já tem esse sistema no PRL Fly, inclusive foi fruto de uma discussão do grupo que foi implementado dentro do Estado, né, reunindo tanto a academia, a universidade, com a pesquisa, com a Embrapa, Museu Guild, e as organizações também que trabalham essa questão da recuperação de áreas, tanto em reserva legal como OTP, no caso do TTC, às vezes hoje tem dado esse apoio, o IDEFLOR também, e a partir disso surgiu, né, a nossa concepção de programa de regularização ambiental dentro do Estado. Claro que agora a gente conseguiu avançar bastante também nessa temática, né, principalmente com esses novos instrumentos que a gente tem colocado à disposição. E aí isso reflete, no caso, do monitoramento, que o Rodrigo aqui falou, né? Tanto que a gente, nesse aspecto do monitoramento dos indicadores, para demonstrar que aquele projeto foi elaborado a nível do sistema que assim disponibiliza, se ele está contendo, esses indicadores, hoje a gente tem, vamos dizer assim, ainda estou no passo inicial de os imóveis rurais ou os responsáveis técnicos por esses imóveis possam fazer seus projetos, né? Primeiramente, um cara analisado, realizando seus projetos, e aí, a partir disso, a gente poder ter esse monitoramento. Claro que a gente já tem mais ou menos como que poderíamos fazer esse monitoramento, mas aí a gente também tem a intenção também de poder construir esse protocolo conjuntamente com as instituições. Por isso que a gente estabeleceu um grupo para discutir essa questão do programa de regularização ambiental dentro do Estado. Além disso, a gente também está tem uma minuta de instrução normativa para que a gente possa também regulamentar essa questão dos SAFs, né, dos sistemas agroflorestais dentro do Estado, a nível do cacau, né, do Broma Cacau, para que a gente possa efetivar essas iniciativas que estão sendo desenvolvidas lá no campo e ter uma regulamentação que ampare todos os procedimentos e técnicos que estão sendo adotados, né, nos imóveis rurais. Então, basicamente, hoje a gente está até discutindo essa discussão normativa, essa minuta, e aí nesse grupo a gente vai poder consolidar essa regulamentação para que a gente possa também paralelamente espelhar isso no sistema que a gente possui para os projetos de recuperação. Então, dentro do que a gente tinha para colocar assim, né, mais bater o papo aqui, e aí deixar mais para o momento da mesa, a gente fazer essa discussão em relação a alguns pontos que possam ser levantados. Bom, a Solidariedade, nós somos uma ONG holandesa. Estamos para fazer 50 anos de atuação em todo o mundo, trabalhando diretamente nas cadeias de suprimento, com diversas commodities agrícolas. Nós gostamos de dizer que fazemos pontes entre os atores de diversas cadeias. Hoje estamos em 35 países, né, como dá para ver aí no globo, com diversos projetos de desenvolvimento e diversas commodities. São 13 commodities, 13 produtos que trabalhamos no mundo todo e 8 no Brasil. Aqui no Brasil nós trabalhamos com cacau, café, algodão, frutas, pecuária, palma, soja e cana-de-açúcar. O projeto sempre gostamos de dizer na Solidariedade, o nosso lema é produtores em primeiro lugar. Esse é o nosso ponto de vista. E lógico, fomentando a produção
com sustentabilidade. Esse trabalho que desenvolvemos em Novo Repartimento é no âmbito do projeto Territórios Inclusivos e Sustentáveis na Amazônia. Então, trabalhamos, lógico, abordando a cadeia do cacau, da pecuária, mas a visão da solidariedade no território é integrada, é de paisagem. Quando falamos de paisagem, nós falamos de todos os componentes produtivos que compõem a paisagem. E com essa premissa, nós trabalhamos diretamente com os produtores e com os atores das cadeias, tentando fazer essa ponte de desenvolvimento delas. No âmbito desse projeto, temos 2 grandes financiadores, que é a Good Energy Foundation e o Ministério da Agricultura da Holanda, que são parceiros aí que merecem ser citados, porque com a ajuda deles a gente está podendo desenvolver esse trabalho em Novo Repartimento. Nós chegamos em Novo Repartimento em 2013 e desde então estamos trabalhando junto com esses produtores, com o apoio da prefeitura, com o apoio dos técnicos locais, das organizações locais, e estamos trabalhando a questão da recuperação dessas áreas, né, com o sistema agroflorestal de cacau, tendo o cacau como carro-chefe. Qual que é os nossos principais objetivos, né, no âmbito do projeto do Territórios Inclusivos e Sustentáveis na Amazônia? É a melhoria da qualidade de vida e uma cadeia de produção sustentável. O que nós visamos? O uso eficiente do solo, com uma perspectiva inclusiva, trazer os produtores familiares para essa cadeia da restauração, principalmente. É isso que a gente quer dizer com inclusão, levar para os produtores familiares o acesso à assistência técnica, a insumos, ao conhecimento que possa viabilizar, fazer com que se viabilize essa produção sustentável. Práticas de baixo carbono que promovam a mitigação de gases de efeito estufa e adaptação climática. É um viés do nosso trabalho, eu vou falar um pouco aqui para frente. Sim, trabalhamos a questão de recuperação da cobertura vegetal com sistemas agroflorestais, tendo cacau, mas esse nosso trabalho também tem um componente forte, que é a preocupação com a emissão de gases de efeito estufa. Quando nós pensamos, aqui o Rodrigo bem falou, a questão da pecuária na Amazônia, ela sempre tem o desmatamento, em seguida a pecuária, e a maneira que ela é praticada, não só lá no território de Novo Repartimento, mas em boa parte do território da Amazônia, né? Nós encontramos aí um grande fator de emissão de gases de efeito estufa. E com todo o nosso trabalho com esses produtores, nós visamos promover práticas de baixo carbono que promovam a mitigação de gases de efeito estufa e a adaptação climática, porque as mudanças climáticas é uma realidade. Hoje, se você pegar 100 produtores e perguntar para ele qual é a percepção dele em relação ao regime de chuva, em relação à temperatura, ao desenvolvimento das plantas, eu garanto que mais de metade vão falar alguma coisa e vão apontar alguma diferença no regime de chuvas, principalmente na sua distribuição, né? E também, junto com esse viés de trabalho com os produtores, de trabalho nos sistemas produtivos, nós também desenvolvemos um trabalho de fortalecimento da governança ambiental no território, onde nós chamamos todos os atores para sentar na mesa, SEMAS, IDEFLOR, para discutir a governança ambiental de todas essas ações que é necessária. Você falou muito aqui sobre a regulamentação, né, do emprego dos sistemas agroflorestais para a recuperação da cobertura vegetal. E isso é um tema que passa pelo âmbito da governança ambiental. Hoje a gente vê uma necessidade muito grande de uma segurança jurídica, né, para os modelos de sistema agroflorestais que são utilizados como recuperação dessa cobertura vegetal. A gente precisa de uma segurança
jurídica em termos de normativas, que façam com que nós, os produtores, se sintam seguros para usar esses arranjos das diversas maneiras do sistema agroflorestal e que possam ser chancelados, né, pela lei para esse fim. Nós trabalhamos no território, estamos no território da Transamazônica, mais especificamente no município de Novo Repartimento. Ficou estranho. Essas são as linhas. Não, eu vou falar um pouco das linhas das nossas ações, que eu acho que é interessante. Todas as nossas ações no território passam por 3 eixos. Nós trabalhamos o manejo produtivo e gestão financeira, onde nós temos uma equipe de assistência técnica que estão diariamente, né, com esses produtores, fazendo visitas técnicas mensais, individuais, visando a capacitação desses produtores em técnicas de manejo dos seus sistemas de cacau, dos sistemas agroflorestais. Como eu disse, o nosso foco não é em uma cultura específica, mas sim na integração entre as atividades de uma propriedade, né? Capacitação dos técnicos extensionistas. Nós também acreditamos que, no âmbito desse projeto, que a capacitação, além dos produtores, dos agentes de assistência técnica também é necessária. E quando eu digo capacitação dos agentes de assistência técnica, não só os técnicos do nosso projeto, nós também viabilizamos capacitação de todos os técnicos da região, de instituições parceiras, como os técnicos da prefeitura, os técnicos das cooperativas, os técnicos de assistência técnica que prestam consultoria. Todos eles se beneficiam com o nosso treinamento e capacitação desses técnicos. Trabalhamos também com unidades demonstrativas. Como eu vou mostrar, e foi falado bem aqui, não existe um modelo exato e ótimo de sistema agroflorestal, de plantio. Cada região tem sua peculiaridade e é necessário que fazermos esses modelos, tanto de produção como modelagem econômica, para se adequar perfeitamente àquela realidade e para podermos ter segurança de sugerir para o produtor que ele adote aquilo, que ele invista tempo, trabalho, né, dinheiro naquele sistema. E com as unidades demonstrativas que nós implantamos, nós visamos viabilizar isso, né? Outro eixo importante da nossa ação no campo é a comercialização. A Solidariedade tem historicamente esse trabalho nas cadeias de produção, de fazer essa ponte, de trazer a indústria para sentar na mesa com os produtores rurais e aproximar, estreitar essa relação e fortalecer essa relação. E isso nós fazemos também no território onde nós estamos trabalhando. Fomentamos a organização coletiva, acreditamos que juntos somos mais fortes. Então, o tempo inteiro estamos sempre trazendo os produtores para conversar, sentar na mesa entre eles, se organizarem, né? E a governança ambiental? A governança ambiental, trabalhamos na agenda de apoio à adesão dos produtores ao CAR, ao PRA, né? Trazendo os atores para discussão sobre instruções normativas, reivindicando também, né, como a gente está fazendo. Eu acho que a ideia nessa mesa é avançar um pouco, né, nos indicadores. Quais são os melhores indicadores de um sistema agroflorestal, como recomposição da cobertura vegetal? Acreditamos que os indicadores não necessitam ser simplesmente número de espécies. Podemos evoluir um pouco, talvez pensar em serviços ecossistêmicos, né? Então, esses são os 3 eixos nossos de ação no território. Florestas de cacau, restauração produtiva na Amazônia. Fiz questão de colocar esse título aqui, que é o tema, né, daqui da discussão. Esse também é o título de uma proposta que recentemente a Solidariedade submeteu ao Fundo Amazônia. O meu nome já diz, né? Restauração produtiva na Amazônia. Gerando renda já é uma oportunidade
de os produtores se apropriarem daquilo e a possibilidade de lograrmos sucesso é maior. Antes de entrar no nosso modelo, eu vou apresentar aqui um modelo de sistema agroflorestal que estamos aplicando já no campo e também submetemos na nossa proposta do Fundo Amazônia. Pontuar algumas questões do Código Florestal, porque a ideia é debatermos aqui o sistema agroflorestal de cacau como recuperação de áreas de reserva legal. Pelo Código Florestal, né, os produtores familiares que desmataram antes de 22 de julho de 2008 é isento de compensação. Né? No bioma amazônico, 80% da área total das propriedades eles têm que ser destinado à reserva legal, que pode ser composta por área de reserva legal mais área de preservação permanente, né, no caso da agricultura familiar. Só que no novo repartimento, como o município possui o ZE, né, o Zoneamento Ecológico Econômico, 50% pode ser destinado à área de reserva legal. Então você diminui de 80% para 50%. Esses são alguns pontos que eu acho que é interessante pontuar, porque são peculiares de lá, não são todos os municípios que têm o ZE. Né? Bom, todo esse nosso esforço de utilização de sistemas agroflorestais, tendo o cacau como carro-chefe, começa com um estudo de inteligência territorial. A recuperação pela recuperação, sem um planejamento territorial a nível de paisagem, em termos de serviço ecossistêmico, corredor para animais, ciclagem de água, ela pode ficar deficitária. Nós colocamos esse gráfico aqui para a gente acompanhar um pouco a taxa de desmatamento, né, no Pará, em Novo Repartimento e no Tuerê. Vocês veem, em cima é o gráfico de desmatamento do Pará ao longo do tempo, uma série de 2002 até 2017. O do meio em Novo Repartimento e o de baixo, o do assentamento Tuerê, que é o caso que eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente perceber, tem um padrão, né? Eles são semelhantes. A gente vê a partir de 2007, né, 2008, uma queda, mas também vemos que tem uma tendência de subir após 2015. Então a gente está hoje no momento de subida do desmatamento. Isso também é algo que a gente precisava entender o porquê, o que está ocasionando isso. Né? Eu acho que não tem como desligar a luz, né? Mas é porque prejudica a filmagem ali, né? 5 minutos. Já? Bom, tá. Primeiramente, antes de entrar na recuperação do sistema florestal, esse modelo de inteligência territorial, nós levantamos os passivos ambientais, que é aqueles desmatamentos após 2008. Esse aqui, para quem não conhece o Tuerê, é o mapa do Tuerê. Esse é o shape do Tuerê, né, do assentamento Tuerê. Em vermelho, nós temos as áreas de passivo. Passivo é o quê? O que foi desmatado após 2008. A gente vê que antes de 2008 foram desmatados 41 mil hectares. De 2008 a 2016, 13 mil hectares, que é o passivo ambiental do Tuerê, que tem que ser recomposto, né? E de vegetação remanescente, 20 mil hectares. Esse é o nosso mapa de passivo do Tuerê. Temos mapeado em vermelho as áreas que foram desmatadas após 2008 e em azul as áreas de nascente de igarapés, que são as áreas de preservação permanente. E em cima desse mapa, junto com o mapa de uso do solo, nós fizemos um mapa de prioridade de restauração. É um cruzamento entre a necessidade, as áreas que estão mais vulneráveis, com o custo dessa recuperação. O custo seria o quê? Consideramos que recuperar uma área de pastagem degradada, ele é mais caro, mais oneroso do que uma área de vegetação secundária, de juquira, né?
um zoom para o pessoal poder ver. E em cima desse estudo de inteligência territorial, nós fizemos um mapa de conectividade. À esquerda, como é hoje, e à direita, como ficaria o Toerê restaurado, com essas áreas de restauração recompostas. Bom, e como vamos recompor isso? Qual que é a nossa proposta de modelo de sistema agroflorestal? Se eu posso passar. Esse modelo de sistema que eu vou mostrar para vocês, ele foi construído pela nossa equipe técnica, mas também foi muito debatido com a ajuda dos parceiros do setor. No âmbito da chamada do Fundo Amazônia, né, 2 de 2017, esse modelo de sistema agroflorestal proposto foi feito um grupo de trabalho com a IPC, a WCF, a BICAB, onde nos reunimos, discutimos, debatemos, tivemos o apoio do INCRA, da CEPLAC, da CEDEM, CEDAP, a Prefeitura de Novo Repartimento, de Pacajá, a ANAPU, a Copercal. Então, chamamos todo mundo na mesa para discutir esse modelo de sistema agroflorestal. E para a gente era importante essa chancela legal, daí todo o contato com o IDEFLOR-Bill, para eles poderem aprovar esse modelo, né? O modelo que nós sugerimos e que estamos implementando e fazendo a conversão, né, é esse. É o cacau como carro-chefe, o taperebá, a andiroba, cumaru, tatajuba, o pau roxo, e também tem as culturas anuais. São aquelas culturas que vão dar renda para o produtor nos primeiros anos de implantação do modelo. A banana, a abóbora e a mandioca. Esse é o cronograma de permanência das espécies. Então nós temos as essências florestais ao longo do tempo, né? O cacau também, e a banana, a mandioca e a abóbora ficando nos 3 primeiros anos de implantação do sistema, nos 2 primeiros anos. Como eu disse, tem um viés muito grande. A Solidariedade, em janeiro, lançou um estudo de emissão de gases de efeito estufa dos produtores do assentamento Toerê, onde nós fizemos modelagens de cenários, onde nós temos o cenário hoje, que é o retrato, né, da paisagem, 3 cenários piorados e 2 melhorados. Eu circulei de vermelho melhorado porque é o cenário que prevê a recuperação de 1 hectare de pastagem degradada com esse sistema agroflorestal que nós propomos. E quando nós vemos que hoje, o retrato de hoje, o cacau, ele sequestra 120,6 toneladas de CO2 equivalente. Ele tem uma emissão de 0,04 toneladas de CO2 equivalente por ano. Ao fazermos esse incentivo de conversão de 1 hectare de pasto degradado, nós conseguimos melhorar esse balanço de emissão e fazer com que o cacau sequestre de 120 para 178,3 toneladas de CO2 equivalente, fazendo que esse balanço seja positivo. Bom, a nossa proposta de implantação desse sistema agroflorestal é de 3.100 hectares em toda a região de Novo Repartimento, Pacajá e Anapu. Bom, se em 1 hectare desse sistema nós sequestramos 16,2 toneladas de CO2 equivalente por ano, ao final do projeto, implantando 3.100 hectares desse modelo de sistema agroflorestal, nós podemos ter 50.220 toneladas de CO2 equivalente por ano. É muita coisa. Bom, está tudo muito bom, está sequestrando, está compensando o balanço de emissão, tem um modelo chancelado. E o lado do produtor? O produtor está preocupado o quê? Com a geração de renda. Esse modelo vai ser rentável para ele? Ele realmente vai fazer a função que eu falei de gerar renda para que o produtor zele dele? E para isso nós fizemos a modelagem econômica desse hectare de sistema agroflorestal. Nós podemos ver aqui que nos primeiros anos, em relação aos custos diretos, as culturas anuais predominam, mas após o 4º ano,
Os maiores custos são, logicamente, referentes à cultura do cacau, mas também seguido pelo taperebá, andiroba e o cumaru. Na composição geral do custo, o cacau cabe a parte de 70%, a banana 9%, mandioca 9%, a abóbora 6%, e a andiroba 3%, taperebá 2% e o cumaru 1% dos custos diretos desse sistema agroflorestal que nós propomos. Ao vermos um quadro de receita ao longo do ano, se fizer uma modelagem para 30 anos, é possível ver que logo nos 3 primeiros anos as culturas anuais elas têm uma importância grande, né, na geração de renda do produtor, mas ao longo do tempo, conforme o cacau vai se tornando produtivo, ele se torna a cultura principal de geração de renda. O cacau, nós vemos que ele corresponde ao longo de 30 anos por 56% da renda desse sistema. A banana 20%, a banana você vê a importância dela, ela fica no sistema 3 anos, mas em comparação com os 30 anos, ela representa 20% da geração de renda desse sistema, seguido pela mandioca, abóbora, taperebá, andiroba e cumaru. Saindo as culturas anuais, que é a mandioca e a banana, a mandioca e a abóbora, após os 4 anos, a gente vê a representatividade em azul do cacau para geração de renda desse modelo, seguido principalmente pelo taperebá, andiroba e o cumaru, em 4º lugar. Esses são os indicadores econômicos desse modelo nosso sistema agroflorestal, né? Eu acho que ali em cima a gente vê a receita versus custos. Eu acho que dá para entender que ele se paga, ele não é deficitário, né? A gente tem na linha azul a receita e na linha laranja os custos. A gente vê que a receita está sempre acima dos custos. O fluxo de caixa, no gráfico abaixo, a gente vê que após o 4º ano, quer dizer, o 6º ano, ele tende a se manter estável ao longo dele todo. Essa modelagem mostra 30 anos do sistema, né? Todos os indicadores econômicos são atrativos. A gente vê uma TIR de 22%, o modelo que o Rodrigo mostrou estava dando 32%, né, Rodrigo? O payback desse sistema, a gente vê um payback de 7 anos. Então, são 7 anos para pagar. E a gente pode considerar satisfatório, porque se o cacau, que é a cultura principal, começa a produzir após os 4 anos, se a gente tem um payback de 7 anos, é um payback economicamente satisfatório, né? A TIR de 22%, a taxa de investimento, né? A taxa de atratividade, tendo como uma comparação de 10% de rendimento. Então, ele é um modelo economicamente atrativo para o produtor. Isso mostra para a gente que ele vai fazer. Tá? Eu acho que sim, Não, é o último slide esse. Então, eu acho que, para fechar aqui, eu acho que fica clara a nossa preocupação, lógico, da recuperação da cobertura vegetal com o sistema agroflorestal, tendo o cacau como um carro-chefe, que ele apresenta a oportunidade do produtor se apropriar desse modelo, para ele poder aplicar na sua propriedade, porque ele vai ter a certeza que ele vai ter um rendimento, então ele vai cuidar dessa área de recuperação. Agora, o que fica a questão aqui ela está prestando o serviço ambiental que nós esperamos de uma recuperação. Como vamos medir isso? Está regularizado de que maneira? Então, eu acho que essa pergunta é válida mesmo, e para a gente discutir na mesa, para avançar nessa agenda, porque eu acho que já está consolidado o cacau como realmente uma cultura que pode ser aí uma cultura isca, atrativa, para que o produtor familiar se aproprie e entre e se inclua na cadeia da restauração florestal, tanto em áreas de reserva legal como em áreas de preservação permanente, talvez. Muito obrigado, desculpa correr bastante aí no final, eu acho que, mas foi satisfatório, eu acho que agora o debate vai poder enriquecer melhor. Algumas informações que são muito importantes para que nós possamos nos situar acerca de como a CEPLAC vem atuando nos últimos 53 anos na região amazônica do estado do Pará, especialmente no que se refere à definição
o seu sistema de produção de cacau, mas, sobretudo, quanto aos fatores que nortearam a implantação da cacauicultura no bioma amazônico. Vou colocar para vocês alguns aspectos relevantes, alguns fatores, quais foram as diretrizes, quais foram as estratégias e, finalmente, mostrar aqui alguns arranjos que existem, alguns modelos, e contribuir para a discussão acerca do tema. Bom, a concepção da CEPLAC para a implementação de um sistema produtivo sustentável no bioma amazônico. Obviamente que todos têm conhecimento um pouco da história, do processo de ocupação da Amazônia, do padrão do solo, os projetos de colonização, e como essas regiões produtoras de cacau foram ocupadas nos últimos 50 anos. E a CEPLAC, ela, enquanto instituição responsável pela coordenação da política de cacau no Brasil, ela fez parte desse processo enquanto órgão orientador para a expansão da cultura. Todos já ouviram falar do Procacau. Quando da concepção do Procacau, inclusive já foi falado mais cedo numa palestra, não vou entrar em detalhes, o programa de diretrizes para a expansão da cacauicultura em nível nacional, com metas para a implantação de cacau na região amazônica e no Pará, então já se pensava em incluir a Amazônia. Nesse momento, a CEPLAC já tinha experiências com cacau desenvolvida principalmente na região do Baixo Tocantins, na região do Amapá. Então a CEPLAC já tinha um trabalho desenvolvido, pesquisa, levantamentos sistemáticos, mas ainda, naquela época, com pouca tecnologia até então validada, diferentemente de hoje. E hoje nós temos um sistema de produção de cacau já na sua terceira edição, na sua terceira atualização, e o conhecimento, a geração de novos conhecimentos é um processo dinâmico, e a CEPLAC continua desenvolvendo pesquisas não só na Bahia, como também aqui no Pará e em outros estados. E, sobretudo, quando se fala em agricultura sustentável, nesse contexto da agricultura sustentável, desenvolvimento rural, e mais do que isso, quando você quer oferecer ao produtor ou compartilhar com o produtor, é um processo de discussão onde se encontram os melhores modelos, se é que existe o melhor modelo, nós estamos falando de sistemas agroflorestais, modelos biodiversos, multiestratificados, e no nosso entendimento enquanto CEPLAC, sistema agroflorestal, de fato, ele se configura como modelo de sistemas produtivos dos mais sustentáveis ao longo do tempo. É um modelo de sistema produtivo que pode possibilitar ao produtor, a depender dos arranjos, e aí vamos levar em consideração clima, solo, disponibilidade de material, de sementes, propagos de modo geral, o produtor pode ter renda ao longo de todo o ano, de janeiro a dezembro. Ou seja, a estratégia técnica é evitar que a renda cesse ao longo do ano. Já foi demonstrado aqui, tanto pela TNC como pela Solidariedade, que tem modelos perfeitamente viáveis de sistemas agroflorestais. Então, quando se pensa em qualquer programa de desenvolvimento de cultura tropical perene, principalmente compondo sistemas agroflorestais, nós temos que entender que quando se atua, se trabalha no ambiente tropical, nos trópicos úmidos, o desafio é maior. Bom, isso aqui são alguns aspectos relevantes que a CEPLAC levou em consideração para a definição do sistema de produção de cacau na região. Primeiro, por nós nos encontrarmos num ambiente de floresta tropical bastante favorável ao desenvolvimento de pragas e doenças. Isso também foi falado hoje. O evento é importante porque algumas palestras que já foram dadas hoje, inclusive no detalhe, já possibilitou que vocês tivessem acesso a uma série de informações importantes, inclusive sobre isso aqui. O outro aspecto importante é tratar-se o cacau, espécie nativa da região, associada com diversos inimigos naturais, o endemismo de diversas doenças reconhecidamente violentas, como a vacina de bucha,
etc. A rápida adaptação de patógenos na superação de mecanismos de resistência, que foi falado hoje também, tá certo? A experiência negativa com outros cultivos na Amazônia, teve sucesso aí, a seringueira, uma pimenta que foi até um dado momento muito bom, depois houve um declínio em outras espécies. Então, tudo isso aí são fatores, aspectos relevantes que nessa perspectiva de implantação do programa levou-se em consideração. A falta de experiência dos produtores da cidade, produtor que chega da região norte, sudeste, nordeste do Brasil, mas sem um conhecimento, sem a tradição agrícola do cacau, a fragilidade dos ecossistemas amazônicos, a baixa fertilidade do solo. Quer dizer, nós sabemos que na região amazônica 70% dos solos são de baixa fertilidade, predominantemente latossolos amarelos, textura média, leve a pesada, e os melhores solos para cacau já prospectados, mais de 1 milhão de hectares, eles se encontram na região sudoeste do Pará, onde se concentra o principal polo de produção, que é a Transamazônica, e a segunda frente de expansão, ou o segundo polo mais importante, Alto Xingu, sudeste do Pará. Quer dizer, o Tuerê, por exemplo, está numa localização muito interessante ali. É como se fosse uma divisa entre o sudeste e o sudeste, Alto Xingu, tem solos muito bons. Bom, a disponibilidade de faixas de solos de média a alta fertilidade, aí sim isso foi importante, isso aí foi altamente estratégico, e aí fez parte da inteligência do solo na região amazônica, onde a Transamazônica, por exemplo, tem uma diversidade, tem terra roxa, mas tem provisória, tem própria, tem terra provisória, lá com o solo antropológico, por aí vai. Né? Então, a CEPLAC teve esse cuidado de fazer essa prospecção, para que o produtor pudesse plantar cacau, por exemplo, em terra roxa, e não precisar adubar durante 20 anos. Então, custo de produção baixo. Tá? Um solo que pode possibilitar, a depender do manejo, altos níveis de produtividade, associado, claro, a outros elementos do sistema de produção. E elevados custos de insumos agrícolas. Bom, isso se tratando do sistema de produção, a geração de tecnologia para que nós pudéssemos criar um sistema de produção viável para o pequeno produtor, principalmente. Os fatores que nortearam a implantação da cacauicultura na região, principalmente por esses aqui, material de plantio produzido e distribuído pela CEPLAC, foi falado muito por isso hoje, questão do material genético, sementes híbridas, processo de melhoramento genético contínuo, o material que a CEPLAC distribui hoje. Por exemplo, se hoje nós temos a maior produtividade do mundo produzindo praticamente 1 quilo por pé, o nosso material genético ele tem capacidade potencial para produzir 3 quilos por pé. Aí é manejo integrado. Aí vem a famosa questão da assistência técnica, acompanhamento, monitoramento, etc. Mas tem produtores, foi falado hoje, que na Transamazônica produz 2.800 kg por hectare, 2.500 kg por hectare, 3 mil kg por hectare. Tem essas ilhas de excelência, vamos dizer assim, essas unidades que podemos chamar de unidades de referência tecnológica. São produtores de referência. Isso tem na região sudeste, tem no Tuerê. E se você for fazer um mapeamento, é muito interessante nós criarmos isso. Depois pensarmos em mecanismos de fazer esse intercâmbio, esse compartilhamento de ideias, de experiência, de prática, etc. Bom, e a concentração de plantios em polos. Essa ideia de estabelecer a cacauicultura em polos cacaueiros, ela foi altamente estratégica para que a cacauicultura hoje no estado do Pará, ela pudesse se consolidar enquanto uma atividade viável, não só do ponto de vista das suas vantagens comparativas, do ponto de vista técnico, agronômico, mas, sobretudo, de outras vantagens do ponto de vista social, por agregar mão de obra, do ponto de vista ecológico, ou seja, uma cultura que contribui fortemente pela diversidade de serviços ambientais que presta a cacauicultura implantada em sistemas agroflorestais, podemos até dizer, benefícios e serviços sociais, econômicos e ambientais. São 15 a 20. É um negócio fantástico. Né? Fechamos 2017, o dado consolidado com 22.500. Vamos fechar 2018 com aproximadamente 25 mil. Uma área implantada de 172 mil. 132 mil em produção, área safreira.
aqui, a produtividade nossa, que é a maior do mundo, né? Só para enfatizar aqui, em Medicilândia, a média de produtividade em Medicilândia é 1.253 quilos por hectare. Eu estou falando aqui em média do estado, tá certo? E aqui eu tenho a distribuição de sementes híbridas. Ano passado, 11 milhões, esse ano 12 milhões. Estamos fechando a distribuição. Vamos plantar aí cerca de mais de 815 hectares de cacau. Plantamos de 8 a 10 mil hectares por ano. É o Pará que planta mais cacau no mundo. A nossa participação na produção nacional e o estoque de carbono que foi falado. Né? Esse dado eu achei interessante, porque dados dos países também apontam essa faixa de 120 a 124 toneladas de carbono sequestrado por hectare. 120%. E aqui, isso aqui representa toda essa área plantada, cerca de 21,3 milhões de toneladas de carbono. Aqui. Eu tenho 5 minutos. Isso aqui é só para mostrar. Nós temos as taxas de crescimento e os gráficos para todos os principais indicadores. Como nós estamos falando aqui de áreas de eu trouxe esse gráfico para mostrar que a nossa área total ela cresce uma taxa de 10%, a área de desenvolvimento é amarelo, ela cresce uma taxa de 15%. Está aqui a nossa área aqui, safreira e vermelho, 132 mil hectares. Bom, isso aqui são os benefícios de serviços agronômicos, sociais, econômicos e ambientais proporcionados pela KPI em sistemas agroflorestais. Sequestro e retenção de carbono da atmosfera, que foi falado bastante, proteção e manutenção da biodiversidade, proteção do solo contra erosão, reciclagem de nutrientes e retenção de nutrientes do solo, incorporação de matéria orgânica, retenção da umidade do solo, eliminação das queimadas, recomposição de matas ciliares, proteção dos cursos d'água, estabilização do microclima, regulação de ciclos hidrológicos, geração de empregos diretos e indiretos, garantia de renda estável, melhoria das relações de trabalho no campo, recuperação de áreas alteradas, resgate de passivos ambientais, contenção do êxodo rural. Então, veja que é uma atividade produtiva muito interessante, especialmente para o agricultor familiar. Bom, quem vai entrar aqui nos pormenores da legislação, né? Vamos falar, por exemplo, da questão ambiental, você vai lá primeiro lá para a Constituição Federal, né? Artigo 170, já fala em função da propriedade da terra, já fala em proteção ambiental. Vai lá para o artigo 186, já fala nos requisitos para que a propriedade rural cumpra a sua função social, mas também já fala do uso racional de recursos e da conservação ambiental. E aí vem o Código Florestal, vem a instrução normativa, está sendo trabalhada, inclusive a SEPLAC deu uma colaboração aqui, eu acho que é uma inovação. Bom, e aqui o que eu coloco em relação à adequação ambiental das propriedades rurais? Qual é o nosso desafio hoje? Né? Nós temos o programa de regularização ambiental, que é composto de uma série de instrumentos, é isso? Uma série de instrumentos. Aqueles que vão fazer a sua regularização ambiental, a sua regulação ambiental, legal. Eu coloquei isso aqui, uma reflexão aqui para o debate. Tendo-se como referência o disposto na legislação ambiental vigente, toda e qualquer iniciativa voltada para a efetiva regularização ambiental de propriedades rurais somente será possível mediante a execução de ações integradas envolvendo instituições do governo federal, estadual, as secretarias municipais do meio ambiente, serviço de assistência técnica, extensão rural, a organização dos produtores e organizações não governamentais que já estão atuando nesse contexto aí. Então, essas ações, há diversas iniciativas. Você deu um exemplo aqui, de solidariedade, tem isso, já deu exemplo, de que as organizações estão buscando essas parcerias que elas são mais do que potenciais, elas são estratégicas para que o produtor, de fato, ele receba uma assistência eficiente
eficiente nesse processo de adequação ambiental da propriedade rural. Bom, aqui só, já finalizando, só umas imagens. Isso aí são alguns modelos, alguns sistemas, né? Agroflorestais com cacau. Aqui, por exemplo, andiroba com cacaueiro. Aqui nós temos cacau, banana e baricá, né? Banana, cacau, baricá. Aqui nós temos cacau, banana e peca. Aqui nós temos cacau com castanha. Aqui nós temos cacau, banana e mogno, né? Cacau aqui, banana, mogno. Aqui nós temos andiroba, cacau, mogno e tatajuba. Aqui nós temos cacau, banana e floresta secundária, né? Aqui nós temos banana, cacau, glicídio e seringueira, certo? Cacau, banana e pupunha, cacau, banana. E aqui nós temos, por exemplo, aqui o açaí, o cacau, o açaí e terra. Então, finalizando essa questão de modelo, isso aí requer um debate profundo. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo feito pelo Meaçu, multi-institucional, multi-técnico, de identificar 442 combinações agrícolas, sistemas florestais, atividades associadas, onde sempre tem uma cultura âncora, né? Ou é pimenta, ou é cacau, ou é açaí, cupuaçu, exatamente, cupuaçu, maracujá. É um negócio assim fantástico. Aí você vai dizer, qual é o melhor modelo? Não, isso é discutido com o produtor, com o técnico, tuerê. Tuerê é a melhor forma de se discutir os arranjos, como você está fazendo. Essa metodologia aí, chama-se CEPLAC, EMATER, as cooperativas, os produtores, para discutir realmente qual o melhor modelo. Aí você dá esse modelo, essa modelagem econômica aí, ela já possibilita inserir a sustentabilidade do sistema e, sobretudo, a sustentabilidade do sistema de produção do SAF com cacau, como a figura principal, mas, sobretudo, o modelo indica que o produtor ele tem renda o tempo todo. É isso que se quer para o produtor, é garantir que as dimensões da sustentabilidade ocorram na prática, do ponto de vista social, econômico, ambiental. Sem dinheiro no bolso, ninguém vai para frente. Gostei daquela imagem que você mostrou do produtor, aquela casinha, e depois a casa é melhor. Então, isso é sustentabilidade. É melhoria de condição de vida. Ok, muito obrigado. Chamar as instituições locais para essa discussão, para o produtor não só dizer, não, nós vamos fazer um sistema florestal e o que o produtor vai ter de lucro nisso. Não adianta só plantar madeira, e essa madeira não vai poder tirar de dentro do cacau, mas se nós plantarmos uma madeira que nós vamos poder colher semente, nós plantarmos uma frutífera, nós vamos poder colher ela para gerar renda para o produtor, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando for regulamentar, respeitar as regiões, é isso que eu tenho para contribuir. Ok, Pedro, obrigado. Uma contribuição, colega aqui do Solidariedade também, né? Tem que atrever? Hein? Tem que atrever. Em qualquer lugar, que você fale. Eu tenho duas perguntas. Uma para o Kleber, qual é a previsão de saída da IN? A gente está super ansioso para isso, porque incentivar a implementação do SAF da restauração sem uma segurança jurídica é algo que não deixa ninguém confortável, então espero que saia logo. E para a SEMAS, Marcelo, Marcos, eu queria entender o que vocês estão pensando sobre os desafios da validação dos assentados para a agricultura familiar, porque tiveram alguns contratos da ciência técnica, principalmente do INCRA, que foram suspensos, e tem um grande risco de limbo desses cadastros quando as retificações foram impedidas. Isso é uma coisa que preocupa muito a gente e como, de alguma maneira, até onde a gente tiver perto, a gente pode contribuir com isso. Muito obrigada pela presença de todos e só queria deixar uma reflexão para a organização do evento, que desde ontem até agora a gente teve mesas e painéis quase 100% de homens. Se a gente realmente não tem mulheres nesses lugares, Uma caixa de fora.
Hoje ele tem uma motosserra, e a coisa mais rápida. Entendeu? E aí, não vamos apontar culpados por conhecimento do Vou entrar na série de restauração, a gente vai passar uma semana, vamos sair daqui. Aí ele, o Estado, está construindo, tá, com o apoio de Brava, apoio da CEPLAC e suas pernas do Estado, vai tratar de recomposição de reserva do de cacau e sistema florestal. Tá? Só para eu voltar aqui, para que hoje o secretário de Meio Ambiente do Estado e o prefeito de Flores estivesse assinando já essa lei. Mas, como o tema é tanto complexo, né, estamos pedindo mais um tempo para estudar melhor. Mas, na IEM, no artigo 2º, quando publicado, você vai ver que a gente está no conceito de recomposição. Tá? O conceito que nós consideramos é o seguinte: recomposição é restituição da cobertura vegetal nativa, degradada ou alterada, a condição degradada, que pode ser diferente da sua condição original. Então, acho que aqui eu respondo a questão da restauração. Tá? Nós temos vários agricultores na área da Transamazônica, e Medicilândia o seu Osmar Couto, ele tinha uma área de módulo. Ele foi o primeiro a plantar módulo de cacau aqui na Amazônia. Ele tem uma área, acho que 40 ou 50 hectares de módulo já de corte. Ele não pode cortar. Aí nós fomos lá numa área com o Ivan e na SEMA, né, na época, era Sectan, né? Sectan. Disseram que ele não podia cortar porque quando ele plantou, ele tinha que entregar o projeto na SEMA ou na Sectan. O órgão ambiental nem existia para poder remover essa madeira, cortar essa madeira. Entendeu? Nós temos trabalho lá, nós temos um colega nosso agora defendeu uma tese de doutorado naquela área, né, mostrando a viabilidade econômica, toda a sustentabilidade da área, do sistema. Né? Tem alguém, o Rodrigo quer responder aqui, o colega. Como que chama nosso amigo aí de Camaçu? É mano. Começar pelo Manuel, mas só conversando antes disso, a fala da Mariana, de igualdade, equidade de gênero, tanto no campo quanto nas instituições, próxima vez, também construir isso, Portugal. Voltando à questão do Manuel, eu queria fazer um destaque aqui, Manuel, eu acho que aqui serve para a discussão como toda, eu já vou deixar outras provocações para os meus colegas também, que é o seguinte: a gente que está no campo sabe muito desse embate, né? Questão produtiva, questão ambiental, aí sempre fala, né? Meio ambiente vem aqui da rua, meio ambiente vem aqui, Ibama, Secretaria do Meio Ambiente, né? Tudo é meio ambiente. Mas na verdade, quando a gente fala de SAF, a gente tem que pensar e refletir SAF para que a gente está construindo junto com a agricultura. Tá? Eu acho que isso é fundamental a gente começar a discussão e a provocação. A primeira delas começa por aí. Qual o objetivo do SAF? Nem todo SAF cacau é para restauração, para adequação ambiental. SAF cacau produtivo, né? A área de produção intensiva ou a área de produção alternativa, mas o foco é produção não é meio ambiente. Então, se for um foco produção, que não tem nada a ver com adequação ambiental, pode ser um SAF bastante simplificado. Às vezes pode nem ser SAF, né? Pode ser cacau pleno sol, pelo que eu conheço tecnicamente não é recomendado, né? É bom que o cacau tenha sombreamento, a mais a longo prazo, mas pode ser um SAF muito simples, produção acabou, né? Aí a espécie, se vai colocar uma espécie de sombreamento madeireira, aí na normativa ambiental, aí o Luiz pode comentar mais que eu, Marcelo, né? Desculpa, o Luiz é o teu amigo, né? Marcelo pode comentar mais que eu. Hoje em dia você precisa fazer um plano e apresentar o ambiental do que você está plantando, um croquinho, um planejamento do plantio para depois fazer o direito a uma colheita, né? Então, existe a regra, é possível, só tem que ser planejado e essa informação precisa chegar no agricultor para o campo, muitas vezes não chega, né? Falta de assistência, falta de conhecimento técnico ambiental ao campo. Tá? Então, 2 planejamentos SAF. É produtivo? Pode ser muito mais simplificado o foco econômico e social. É ambiental? Aí é o ponto aqui da nossa mesa de discussão. Se é um sistema agroflorestal com o objetivo de restauração de áreas degradadas
de restauração ambiental frente ao Código Florestal, né, do Programa de Regularização Ambiental. Na verdade, esse SAF não pode ser só qualquer SAF. Tá? Opinião de um biólogo, especialista na agenda de restauração, instituição ambientalista como a PNC, não pode ser um SAF com 2, 3 espécies. Isso não é restauração. A gente tem que olhar os diferentes indicadores de resultado de melhoria do solo, da biodiversidade, ciclagem de nutriente, a questão da fauna que acessa aquela área, a estrutura florestal, a ecologia florestal daquele SAF. Tudo isso tem que ser levado em consideração se o SAF é para restauração. Tá? Então acho que a gente tem que dividir aqui SAF produtivo e SAF para adequação ambiental. Então, quando a gente fala para SAF de adequação ambiental, que é o principal mês aqui, eu já vou fechar minha fala, nas próximas sequências, tem outro ponto muito claro, sério, que a gente trouxe muito de profundidade aqui. Existe um conceito técnico, metodológico de restauração, né, de ecologia florestal, que para aquela área poder ser chamada de restaurada, ela precisa recompor critérios básicos daquela floresta que tinha ali originalmente. Então não adianta eu pegar, por exemplo, uma série de espécies do Nordeste paraense e levar para o Sudeste paraense, mesmo que seja espécie florestal, e falar, está restaurado. Será? Quantas espécies? É daquele território em si mesmo? Porque tem os microecossistemas, né? Será que aquela, por exemplo, será que o Paricá, lá de Paragominas, plantado adensado em São Félix Xingu, com algumas poucas espécies, é restauração? O produtor trouxe a biodiversidade que está no entorno ali dele, né? Aquelas espécies do entorno da propriedade, uma tatajuba, um cedro, outras gulosas, uma espécie específica lá dentro de São Félix e Tucumã. Será que aquelas espécies estão no sistema? Então, não dá para falar qualquer SAF é restauração, qualquer SAF tem que ter a questão ambiental, legislação, e ao mesmo tempo tem que se definir muito claramente qual é o objetivo daquele SAF. Tá? Então, minha provocação é essa. Como que a gente considera a ecologia florestal dentro do princípio de restauração do SAF? Se o objetivo é a restauração. Obviamente, os critérios econômicos. Ok, eu só queria lembrar para o colega Rodrigo que aqui a discussão é um termo de restauração, né? De recomposição e compensação para a reserva legal. Mas então, reserva legal pode florestal. E aqui no parágrafo 3º do artigo 66 do Código Florestal, já dá o Código Florestal alterado para 12.727, diz aqui que o sistema florestal tem que ser pré-estabelecido com alta diversidade de espécies e interações entre elas. Agora, diz alta diversidade de espécies. Será que o sistema florestal que o Solidariedade está implantando lá numa região é de alta diversidade? Falou, né? Eu estou contando, eu particularmente estou contando um pouco com ele, né? A questão que hoje é praticamente, se você for ver, e não são poucas as áreas, e você não vai conseguir produzir ali uma lavoura de cacau nunca, porque o solo não te permite, não vai te dar condição, ali não aceita. Nós temos lá uma coisa no subsolo chamado toá, que se ele não estiver abaixo de 1 metro, né, você jamais vai ter um pé de cacau produzindo ali. Recentemente eu tive uma conversa com a vicinal que eu moro, está passando 1 milhão para transmissão de energia da usina de Belo Monte para cá, Rio de Janeiro e tal. E há poucos dias a gente conversando ali com o engenheiro da empresa, né, fazendo até um questionamento, a recuperação de algumas pontes que estavam degradando. Então, mas vocês recebem dinheiro do governo para cuidar da manutenção da estrada. Ele olhou para mim sério assim, falou: o que, senhor? Recebe dinheiro do governo? Um engenheiro do consórcio me disse o seguinte: nós não recebemos 1 centavo do governo brasileiro. O recurso para a construção da usina veio da China. Aí eu perguntaria, né, principalmente aos companheiros aqui dos órgãos ambientais,
para que é que a China está construindo a usina de Belo Monte? Vender energia para nós. Para que é que a Noruega manda dinheiro para o Brasil? Não é uma forma de compensar a Amazônia, a mata da Amazônia, em função do que já destruíram tudo lá? É quando a gente vê alguém repassando dinheiro para, de uma certa forma, beneficiar um pequeno agricultor. Se saiu o X lá de cima, quando vai chegar lá embaixo é Y. Porque passa para fulano passa para fulano. Porque para nós as coisas têm que ser, para o agricultor, as coisas têm que ser muito mais difíceis e complicadas. A gente ouve de vez em quando por aí, através da imprensa mesmo, até porque nós estamos lá no mato, nem internet não temos, mas a gente assiste alguma coisa, alguns estados do Brasil compensando o agricultor para ele ir lá e plantar árvores dos seus nascentes. E já vê exemplos dando certo e funcionando. Então, eu já moro lá em Tomiaçu, já há 38 anos, funcionário da CEPLAC, e estou sempre lidando, né, com esse sistema agroflorestal, principalmente foi criado pela japonesa. Lá em Tomiaçu tem uma história interessante, né? O japonês, quando chegou em Tomiaçu, em 1929, ele trouxe uma cultura muito diferente da nossa, né? Lá no Japão e tal. E a história de Tomiaçu conta sempre de 1929 para cá. Mas só que quando o japonês chegou em Tomiaçu, já tinha gente lá, já tinha os ribeirinhos, né? Os cametaenses, pessoas que moravam no Acará, já residiam por lá. E a CEPLAC chegou em 1980. Com esse sistema, esse pacote tecnológico de plantar sombra do cacau. A japonesada, em 1929, já plantava variedades, né? Arbóreas, inclusive castanheira. E passou o tempo, existe na agricultura momentos bons, né? E momentos de crise. E chegou a crise da pimenta, e foi necessário, pela necessidade econômica, né, extrair algumas madeiras que a japonesada plantou. Mas, bom, se eu plantei, eu tenho o direito de extrair, né, desde quando seja no modo racional. Só que os órgãos ambientais puniram os japoneses de querer explorar realmente aquilo que eles plantavam, né? O que aconteceu? Passou o sistema da CEPLAC, sistema agroflorestal, que foi enriquecido pela japonesada, plantando girolamo, plantando cedro mole, uma infinidade de essências florestais. Mais uma vez, os órgãos ambientais tiveram assim, um sistema assim, um pouco rígido em punir a exploração. Então a gente fica muito preocupado quando a gente pensa em sistema agroflorestal, fala que é sustentável. A sustentabilidade, muitas vezes, a gente observa do lado do lucro. Para ser sustentável tem que ter lucro. Se você planta, por exemplo, cacau, o cacau você extrai fruto, né? Planta girolamo, você extrai o fruto, né? Seringueira, você tira o lá. Mas tem, por exemplo, as espécies florestais, você tem que tirar a madeira dentro do método racional. Só que na hora que você vai extrair a madeira, não pode. Então, a situação econômica do agricultor, ele fica uma situação difícil, às vezes ele tem uma reserva, passam necessidades, né, econômicas, mas não pode explorar. Isso que a gente sente, esse grande problema. Aconteceu um japonês lá que ele plantou pupunha para tirar palmito, quando chegou na hora de tirar o todo, porque ele tinha um projeto de manejo. Então, minha gente, quando vai se fazer esse sistema agroflorestal, tem que ter muito cuidado com esses projetos de manejo, porque na hora da exploração, realmente, os órgãos ambientais botam a pedra em cima e faz altas punições. Nós temos exemplo lá em Tomiaçu que está acontecendo um problema sério. A pessoa plantou cedro mole, está num ponto de extração, mas não pode tirar. E aí? Esse sistema visa só o lado ecológico e a parte econômica, né? A sustentabilidade do produtor. Então a gente fica muito preocupado com isso. Tomiaçu é um município que tem muitos arranjos, né? De sistema agroflorestal. Resultado. Quando se planta cacau, muitas vezes a parte de sombra, né, prejudica a cacaucultura. Sabe que o cacau com muita sombra não se produz. Aí você vai fazer um raleamento, outra punição, não pode ralear.
Então, toda a essência de exploração de ganhar dinheiro vai virar água abaixo. Então, eu acredito que tem que ter um ajustamento dos órgãos ambientais com esse sistema agroflorestal. Inclusive, até o igarapé, para você puxar água para fazer uma irrigação, deve ser punido. Não pode, você tem a água, tem o igarapé, mas não pode tirar para fazer irrigação, somente essas mudanças climáticas que estão acontecendo.